Entrevista do dia. E eu já recebo ele, diretor do Colégio Nota 10, Igor Tosta, porque, pessoal, nesse domingo e no próximo vai acontecer, o Exame Nacional do Ensino Médio 2024. E quando eu cheguei, o diretor já estava no celular, dando as diretrizes, dando as ordens. Tudo bem com o senhor, professor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, ouvintes da FM Cidade. Tá muito perto do Enem, hein? Tá muito perto. Os alunos do ensino médio, eles ficam mais ansiosos? O que o senhor sente lá no colégio? Muito, extremamente, né? Porque toda a preparação, na verdade, é o exame de todo o ensino dele, né? Porque, embora a gente fale no final do ensino médio, tem os conteúdos do ensino fundamental, tem tudo que ele aprendeu na escola, é o fechamento dessa etapa e, principalmente, a nota vale o acesso para as universidades no ano seguinte. Então, para eles, define, assim, o futuro. Agora, professor, vamos falar da parte física, Ou seja, da parte humana. Qual que é a orientação nessa reta final para o exame acontecer no primeiro dia de prova? O que o aluno deve fazer? Dormir bem, comer bem, o que mais? Então, nós esperamos aí que esteja bastante quente também nesse domingo, né? Então, ele tem que ter essa preparação, na verdade, assim, mental, de que ele vai ter um domingo para fazer essa prova. Então, hoje ainda está quinta-feira. Então, ele tem a sexta-feira que ainda dá para estudar mais um pouco. Depois, a recomendação é realmente um descanso físico, um descanso mental, um lazer muito tranquilo, para você não chegar mais ansioso ainda no domingo, na hora da prova. Para você, na hora da prova, colocar em prática aquilo que você mentalizou de como fazer a prova. E aí que vai estar o segredo. Bom, e aí também não chegar atrasado, Pelo amor de Deus, Para todo mundo que está nos ouvindo, ficar atento, Os portões abrem às 11 horas, E aí você tem o limite ali do meio-dia, que não pode ser o limite para ninguém, você concorda? 11 horas, horário do MS. Do MS, horário do MS. Então, os locais de prova às vezes são grandes, Como dentro da UEMS, dentro da UFMS. Então, o aluno vai andar lá dentro, vai se deslocar para encontrar exatamente a sua sala. Então, a gente recomenda chegar cedo e conferir a documentação, Não chegar no local de prova sem documento. Ler bem o seu local de prova. Nós, assim, muitos anos ali na porta do vestibular, já vimos muitas pessoas errarem isso, Ou trocar de bolsa. E na bolsa que chegar na prova é a que não está o documento. Você tá brincando, professor? Aí vira uma correria. Aí fica um desespero, Aí você joga um ano inteiro praticamente fora. Praticamente, só no ano seguinte para ter outra oportunidade. E a história da caneta? Porque a história da caneta ela é polêmica, A caneta preta. Isso, a caneta para pintar ali o gabarito, para ter uma boa leitura, essa é a recomendação oficial. Mas a caneta em si, assim, a estrutura da caneta tem que ser transparente. Então não adianta levar canetas especiais que também não vai ter acesso ao local de prova, Para evitar qualquer tipo de contato, alguma coisa tecnológica ali dentro. Então tem que ser a caneta simples, mas de cor preta. Bom, e que funcione, tá, pessoal? Que funcione, pelo amor de Deus, que funcione. Professor, é uma prova extensa, E eu fico imaginando que o aluno, de fato, ele fica ansioso. Essa geração, é uma geração da tecnologia, dos jogos, da internet, do estudo online. Só que quando a gente lê aqueles enunciados do Enem, são enunciados grandes. E daí parece que quando a gente chega na metade, já esqueci. Volto mais uma vez. Tem alguma fórmula, algum macete para a gente falar sobre a interpretação do texto, para falar sobre os cálculos? Tem algo do tipo assim? Então, de um modo especial, a interpretação dos textos é bem interessante, a estrutura do Enem, e isso se repete todos os anos, é que as questões ali no finalzinho, ela tem um comando. É lá no final que vai estar dizendo o que ela quer de você. Então, a dica para quem está nos ouvindo e vai fazer o Enem é olhar esse comando da questão e depois vir apreciando o texto. Porque como você sabe o comando, o que exatamente vai querer extrair daquele texto, na sua leitura você já vai marcando, assinalando aquilo que eles vão pedir, aquilo que a questão está pedindo. Porque eu concordo contigo. Às vezes é um texto de um tamanho excessivo que nessa leitura você se perde, você já precisa retomar, ler novamente e aí você perde tempo. Perde muito tempo. Bom, nesse domingo são as questões de língua portuguesa, inglês ou espanhol e ciências humanas e redação. Exatamente. E a redação? Tem alguma dica, professor? A redação é você, primeiro, apreciar os textos sugeridos na hora da prova com atenção
E a redação também tem um comando muito claro, todos os anos. O que aquele texto, né, o que ele está pedindo. A gente espera, né, que o aluno que vai fazer já conheça, né, o modelo de texto que o Enem cobra, né, o dissertativo ali, o argumentativo, mas ficar atento nessa delimitação do tema, porque vamos supor que as pessoas estão falando que vai cair um tema ambiental, mas o que especificamente? Né? É muito amplo, é muito vago, amplo, né? É. E aí lá eles vão dar uma limitada nisso, né? Se é a questão das cidades, se é o desmatamento, se é, por exemplo, a Amazônia especificamente, se são as queimadas especificamente. Então, sempre tem uma delimitação. Então, o aluno tem que ler exatamente isso para não generalizar por outras experiências que ele teve com temas parecidos. E a estrutura da redação, eu lembro que na minha época eu ficava isso na cabeça, a introdução, desenvolvimento e considerações finais. Você tem que colocar o assunto, né? Falar do problema do assunto, desenvolver o problema do assunto e apresentar uma solução para o problema do assunto. Continua essa mesma estrutura? Acho que você está pronto pro Enem, Rodrigão. É só ir lá fazer. Mas, professor, minha nota mais alta, eu fico triste. Eu amo a língua portuguesa, mas a minha nota mais alta foi 87 na redação. 87. E aí eu falava, caraca, né? E eu queria tirar 100, óbvio. Quem que não quer tirar 100, né? Só que assim, é muito difícil. É difícil você conquistar aí os 100 pontos na redação do Enem? Olha, isso melhorou muito com o tempo, mas são notas raras, né? Tem ano que acontece assim, um grupo de centenas dessas notas no Brasil, ou até menos de 100. E se você considerar que são milhões de pessoas fazendo a prova, ela é bem rara para acontecer. Mas ali o 920, o 940, 960 já bate na trave ali, né? Porque como passa por 2 corretores, um 960 às vezes, você teve 2 notas ali, e aí aquilo ali é uma média, e alguém pode ter te dado 100. Ô, professor, e é verdade que a gente não pode escrever abreviação na redação, nem gírias. É verdade essa história? Você tem que procurar a norma culta, e isso vem nas instruções, seguir a norma culta da língua. Então, assim, ó, criançada, gurizada, nada de escrever VC, né? De você, né? Exato. Nada. Bom, e aí no próximo domingo, dia 10 de novembro, temos questões de matemática e ciência da natureza. Eu acho que essa é mais difícil. Para mim, pelo menos, eu sou da humanas, né? Na área da humanas. E aí as regras, as orientações são as mesmas. São. E aí que entra o detalhe, né? Esse dia é o dia dos cálculos, né? É o dia de você ter mais estratégia ainda de administração do tempo. Porque, imagina, você às vezes pega um problema ali, você começa a fazer cálculo e o tempo passa e você fica muito tempo na mesma questão. Então, muita gente reclama, né, de que não consegue terminar a prova por causa desses cálculos. E realmente tem questões do Enem que cada alternativa você tem que fazer um cálculo para verificar se ela é... Cada alternativa? Cada alternativa. Porque são questões bem do dia a dia das pessoas. Por exemplo, é uma opção de hotel e com táxi. E ele fala, é melhor ficar nesse hotel que é tanto e o táxi é tanto. Então você tem que calcular cada alternativa para ver qual é a combinação de táxi e hotel que fica mais barato. Pronto, você já entendeu o problema, mas só que tem que calcular 5 vezes. Gente, é verdade. Pessoal, dicas para o Enem, eu tô aqui com o Igor Tosta, ele que é diretor do Colégio Nota 10. E a garotada tá muito focada ainda no curso de medicina? Eles querem o curso de medicina? O público de cursinho, né, é o curso que chama bastante a atenção deles, ainda é o que domina a estatística de interesse, mas a gente tem aí os cursos na área tecnológica também atraindo bastante, né, são várias opções atuais na área de tecnologia, e o curso de humanas ali, o direito chama mais atenção, ele predomina ali, mas eu destacaria realmente medicina como sendo o maior interesse aí da nossa meninada aí que anseia por um curso legal numa universidade pública e isso precisa da nota do Enem. Pessoal, autocontrole, né? Controle emocional para esse domingo. A meninada que vai prestar o Enem, eu tenho toda a minha admiração e respeito. E é o seguinte, viu? Durmam cedo para acordar cedo, né? Porque os portões fecham e beba muita água. Dá para levar garrafinha de água ou é proibido dentro? Sim, a garrafinha transparente. Transparente, é como essa aqui de água mineral que eu estou usando, é isso. Essa pode. Aquelas personalizadas não podem. Não podem. Gente, bora lá, viu? Bora lá então, ó, dia 3 de novembro, primeira etapa da prova do Enem, dia 10 de novembro, segunda etapa do Enem. Um abraço aí ao pessoal do Colégio Nota 10. Vai ter muito desafio, né? Vai ter muito desafio. E como que se treina a redação, professor? Então, a ideia é muita prática,
é você fazer assim, experimentar, né, falar sobre vários assuntos nesse percurso, aprender a fazer essa estrutura que você já descreveu aqui de uma maneira perfeita, né? E esse treinamento vai te dar essa tranquilidade na hora. E o aluno precisa pensar assim, o Enem gera para ele 5 notas. Então, tem que cuidar de tudo. Não dá para dizer que você é um especialista só numa disciplina, só numa área de conhecimento, porque isso não vai dar uma combinação de uma média legal. Então, quem é da área tecnológica tem que ter atenção com a redação. Quem é da área de humanas vai precisar se aproximar o máximo possível da área dos cálculos, né? E é possível fazer isso dentro do Enem, porque o Enem vai ter muita matemática, que são 45 questões só de matemática, do dia a dia, de calcular um desconto, uma porcentagem, uma coisa muito simples que você vai usar na vida. Eu refazer as provas anteriores, dá pra ter um embasamento ou é um treino realmente? Não, é a melhor referência. É a melhor referência, eu pegar os exames anteriores e refazer. Isso, é a melhor referência porque realmente você ouviu falar aí nos últimos anos de mudança das leis do ensino médio, né? Mas a parte do Enem ficou bastante blindada, ela não sofreu nenhuma alteração. E isso é o que dá uma confiança para o aluno que olha os anos anteriores, ele consegue saber a frequência daquele assunto, então isso se torna uma matéria bastante previsível. E isso dá uma certa tranquilidade, é até mais justo com os alunos, assim como acontece em países de primeiro mundo. Bom, professor, diretor do Colégio Nota 10, Igor Tosta, boa sorte. Boa sorte. Vai estar lá na frente de algum colégio? Vamos estar lá juntos com os alunos ali, dando aquela última motivada ali na porta do vestibular. Eita! Boa sorte a todos os alunos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio nesse domingo, dia 3 e também no dia 10. Eu quero o senhor na próxima semana pra gente comentar o primeiro caderno. O senhor topa? Combinado? Combinado. Então, beleza. Você marca com ele, Emily, fazendo favor. Então, na semana que vem a gente fala sobre o primeiro caderno. Combinado? E a redação. Vamos lá. Abraço, professor. Abraços.